presente aqui no templo, amém? Você pode se colocar de pé. Nós estamos aqui para adorá-lo, para engrandecer o nome dele. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, porque antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava neste lugar. Obrigada, Senhor, por tua graça e misericórdia. Obrigada por tua fidelidade. Obrigada por este dia, que nós celebremos ao Senhor e que o nosso louvor suba com um aroma suave a Ti e que o Senhor se agrade de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos celebrar a Jesus nesta noite. Oh
Somente a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque não existe nenhum outro nome que seja maior que o nome de Jesus. Aleluia. Maior que a terra, céu e mar, diga. Sua glória todos hão de ver. Sua glória, todos hão de ver, e a Ele se render, igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. A sua graça eterna e amor. Sua graça eterna em O Rei que soberano está neste lugar. amor. O Rei que soberano estás, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, aleluia. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Na cruz venceu nosso Rei, aleluia. O poder que a morte não venceu, aleluia. Aleluia. Olha o que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Por muito tempo Deus falou várias vezes
e diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. Este é Jesus a quem servimos, este é Jesus a quem adoramos nesta noite. Querido, sabe o que o Espírito Santo me diz nesta noite? Não desista. Não desista da sua família. Não desista da sua casa. Não desista dos seus sonhos. Nesta tarde o Espírito Santo me fez lembrar daquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. Mas ela não desistiu de ir na presença daquele que poderia curá-la. Aquela mulher enfraquecida, talvez desanimada, ela se misturou no meio da multidão e ela tocou nas vestes de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus naquele momento Ele parou e Ele disse: quem me tocou? E todos os discípulos que estavam ao redor dele diziam: Senhor, todos te tocam. Mas Ele disse: alguém tocou em mim. Eu parafraseio o que Jesus disse falando: alguém tocou em mim de um modo especial, porque de mim saiu virtude. Eu quero te dizer que o Rei dos Reis, Ele está aqui. Amém? Toque nele nesta noite. 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 Oh, Senhor. Senhor, nós te tocamos nesta noite. Senhor, que nós possamos, Senhor, alcançar graça diante da Tua presença, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, que a nossa fé chame a Tua atenção nesta noite. Senhor, existem pessoas nesta noite aqui que estão angustiadas, estão entristecidas. Elas olham para um lado, para o outro e não veem solução. Mas o Rei da Glória está aqui. Aquele que tudo faz, aquele que transforma todas as coisas. Senhor, toca-nos nesta noite, Pai. O Teu nome tem poder, Senhor. O Teu nome tem poder. O Teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram Teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. O Teu poder, o Teu poder, cadeias se rompem.
seus olhos. Nosso pastor vai orar por nós nesse momento. E é com esta fé que eu te convido a clamar ao Senhor, a continuar a adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. 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 Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Se você quiser ficar em pé, assentado, ajoelhado, fique à vontade. Esse é um momento em que nós, como igreja, clamamos ao Senhor. Uma das coisas que me chamam a atenção nesse texto da mulher do fluxo de sangue, além do fato da sua fé ser inabalável, incondicional e restrita em Jesus, é que a virtude que há no nosso amado Salvador, o Senhor Jesus, ela está lá sempre à nossa disposição. O que ativou o milagre, o que ativou a virtude de Jesus, que sempre está à nossa disposição, foi a fé desta mulher. E é isso que nós precisamos quando entramos na presença do Senhor, para termos as nossas orações respondidas, uma fé incondicional, inabalável, acreditarmos que Deus, na sua infinita graça, irá nos abençoar, porque Ele é amor. Senhor, nesta noite nós estamos reunidos no nome deste maravilhoso Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque há virtude em Jesus, há o poder que está à nossa disposição em Cristo, nosso Salvador. Senhor, que tenhamos a condição de usarmos o toque da fé, para que possamos tocar em Jesus. Senhor, nos ajude, tira de nós os preconceitos, as limitações, tira de nós, ó Pai, quem sabe, esses entraves da lógica humana, que são estabelecidos pelo próprio homem, de que isso pode, aquilo não pode. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é ilimitado em seu poder e em sua ação. Agindo o Senhor, quem impedirá? E é esse poder ilimitado e essa virtude que está à nossa disposição, que nós pedimos que seja acionada sobre nós nesta noite, Jesus. Queremos tocar no Senhor com a nossa fé. E o Senhor sabe, Pai, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas limitações, os nossos traumas, as nossas dificuldades. O Senhor conhece cada milímetro da nossa existência, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe o clamor que estamos levantando agora diante da Tua presença, cada um de nós, povo do Senhor. Que este clamor seja regado com fé, a fé evangélica, com esta fé, ó Pai, que transporta montanhas para o meio do mar, com esta fé que, possuindo-a, tudo é possível a que a tem. E é essa fé que nós queremos usar agora. Visita, Senhor, os nossos irmãos enfermos. Visita, Senhor, os que temos clamado e orado por salvação. Visita, Senhor, os que precisam de emprego. Visita, Senhor, os que precisam de um renovo, de um refrigério, de uma experiência nova, de uma mudança de história. Deus amado, transforma as realidades, realiza um milagre, Senhor. Nós estamos nesta noite clamando por milagres. Senhor, nós precisamos, ó Pai, da ação sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. E nós estamos clamando como igreja neste lugar e nesta noite, pedindo: vem, Senhor Jesus. Apesar de sermos falhos e faltos, venha a si mesmo nesta noite, agindo
poderosamente sobre as nossas vidas. Mova as águas, Senhor, quebra a dureza dos corações. Pai, revela a Tua glória a nós, a Tua igreja. O desejo do nosso coração, da nossa alma, é que o Senhor esteja presente com o peso da Sua glória. Sabemos que o Senhor está em nós. Sabemos que o Senhor está no nosso meio quando reunimos 2 ou 3 na Tua presença, no Teu nome. Mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Nós temos fome e sede do Senhor, porque é a Tua presença e a manifestação da Tua presença no nosso meio que nos faz sermos diferentes, que nos dá, ó Pai, este alicerce inabalável em Ti, e alegra os nossos corações. Por isso nós pedimos: vem Jesus, vem Espírito Santo, rasgue os céus e desça sobre nós. Nós sabemos que é necessário somente uma pessoa com esta fé para que o Senhor se manifeste no nosso meio. Se manifeste através da Tua palavra, que será lida a poucos instantes. Se manifeste através da ação do Teu Espírito em nossos corações e mentes. E se manifeste também, ó Pai, com sinais e maravilhas e milagres no nosso meio. Porque somos uma igreja viva de um Deus vivo. E nós clamamos agora o toque sobrenatural de Jesus. Pela fé nós tocamos o Senhor. E pela mesma fé queremos sentir o Teu toque sobre nós. Por isso nós clamamos agradecendo por tudo que o Senhor está fazendo e fará em nossas vidas. E nós oramos no nome de Jesus. Graça e a paz, meus irmãos. Essa canção que nós vamos cantar fala sobre a total dependência que nós temos de Jesus na nossa vida. Sem Ele nós realmente não somos nada. Não há valor, não há atos ou ações boas que possam mover o coração de Deus, se não for movido pelo amor de Deus em nós. Tu não me criaste para viver em solidão, mas para a tua glória, teu eu sou então. Teu poder se aperfeiçoa
abatido, sem amparo, o meu coração clama por ti. Cristo, sem tua presença, nada há de bom que eu possa fazer. Perdido estou sem ti. Bem sei de mim mesmo, não tenho valor. E te careço do teu tão puro amor. O que sou e o que faço, Senhor, sem ti, meu Jesus, não terá valor. Abatido, sem amparo, o meu coração clama por ti. Cristo, sem tua presença, nada há de bom que eu possa fazer. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Sem amparo, sem teu Espírito, careço de ti, Jesus. Abatido, sem amparo, o meu coração clama por ti. Cristo, sem tua presença, nada há de bom que eu possa fazer. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou, Senhor, sem ti. Glória a Deus. Meu bem, Rafael. Obrigado. Irmãos, nós temos alguns avisos aqui, mas antes a graça e a paz de Cristo, amém, queridos? Glória a Deus. No dia 20 nós teremos o culto de jovens, e a liderança da nossa juventude pediu para que os pais dos adolescentes estivessem trazendo os seus adolescentes, porque dependem do transporte de seus pais. Então, em nome de Jesus, esteja trazendo os seus adolescentes, e todos os jovens estão convidados, evidentemente. E o preletor da noite do culto de jovens aqui da nossa igreja será o pastor Alexandre. Ele vai estar trazendo a palavra abençoada do céu para nós. Nós temos também, no dia de quinta-feira, do dia 18, a participação na distribuição de Novos Testamentos lá em Formosa, e os irmãos estarão saindo aqui da igreja às 12 horas, ao meio-dia, para distribuir os Novos Testamentos nos quartéis da Polícia Militar. É isso, Carlos? Do Exército, perdão. Então, aqui da nossa igreja, os irmãos que estarão indo é o irmão Sérgio Amaral, o irmão Érico, o irmão Arnaldo, o irmão Carlos Santiago e o irmão Enoque. E vamos pedir ao Senhor que o Senhor os abençoe nesta empreitada santa, e evidentemente a palavra não voltará vazia no coração desses homens e mulheres
do exército brasileiro. Amém? Vamos orar por esse propósito? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela esperança, ter tantos Gideões, Pai. Nós agradecemos ao Senhor. É um privilégio sabermos que temos irmãos engajados nesta missão santa de levar o Evangelho de Jesus através do Novo Testamento, a Tua palavra, que é viva, pura, verdadeira e eficaz. Abençoa esses irmãos que estão comissionados para na quinta-feira, dia 18, estarem levando esta mensagem da Tua palavra em Formosa ao exército brasileiro naquela localidade. Que o Espírito do Senhor fale ao coração de todos aqueles que tiverem contato com estes novos testamentos, e que haja salvação. Esta é a oração da igreja neste lugar. Que haja transformação de vidas, que haja, Senhor, a manifestação do Evangelho de Jesus no coração destes homens e mulheres. Guarda os nossos irmãos, os fortaleça, dê a eles a palavra certa no momento certo, na unção, carregada da unção do Espírito do Senhor. Nós oramos assim, abençoando os nossos irmãos no nome de Jesus. Irmãos, nós temos mais um aviso. Dia 21 de fevereiro nós vamos começar o nosso propósito de jejum e oração. Nós estaremos, a partir do dia 21 de fevereiro até o dia 13 de março, nos consagrando ao Senhor, separando um tempo ao Senhor, nos abstendo de algo ao Senhor. Eu particularmente me abstenho de alimentação. Eu quero que os irmãos comprem esta ideia, para que nós possamos, nesses 21 dias de busca, de santificação, de oração, de adoração ao Senhor como igreja, possamos apresentar os nossos pedidos ao Senhor. Nós estaremos fornecendo, além dos devocionais durante todos os dias dos 21 dias, nós vamos estar fornecendo também um papel timbrado, onde você vai poder colocar a relação de pedidos ao Senhor, para que o Senhor ouça o seu clamor e abençoe a sua vida e a vida da sua família. Do dia 8 de março ao dia 13 de março, que é o último dia, no sábado, do nosso jejum de 21 dias, nós teremos cultos durante toda a semana aqui na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e fazendo o fechamento no sábado. Então, este é um propósito espiritual, irmãos. É uma forma de nos unirmos em oração e juntos em um propósito santo, pedindo a manifestação de Deus na nossa vida e na nossa história, pedindo avivamento, pedindo experiências espirituais com o Senhor, para que possamos nos aproximar mais do trono da graça dEle. Porque nós somos feitos, irmãos, para a glória dEle. Nós fomos criados para louvor e adoração do nome dEle. Estamos nele, nos movemos nele, e sem Ele nada somos, como foi cantado aqui pelo nosso irmão Ronaldo. Estamos sozinhos, perdidos, desamparados. Ele precisa ser o nosso prazer, e nós estamos patrocinando esse momento espiritual, para que todos nós compremos a ideia deste projeto, e juntos, como um só corpo, em uma só voz e em um só coração, alcancemos o coração de Deus, para que Ele mova a sua mão em nosso favor. Eu costumo dizer aqui que Deus não é movido por necessidades. Deus é movido pela fé daqueles que buscam o seu trono de graça. Isso sensibiliza e move a mão do nosso Deus. Então nos ajude nesse propósito, esteja conosco nesse propósito de 21 dias de jejum e de oração. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 33, nós vamos ler do verso 17 ao verso 23, e depois do capítulo 34, do verso 5 ao verso 9. Êxodo, o segundo livro,
capítulo 33, verso 17. Para ficar uma leitura mais compreensível, a partir do verso 12. Êxodo 33, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus, este é o momento da palavra, e a minha oração é que você que está aqui no templo e você que nos assiste pela internet, você possa ser impactado pela palavra de Deus. Ouça a voz do Senhor através da palavra do Senhor, a partir desse momento, em nome de Jesus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verás. Verso 5 do capítulo 34. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Amém. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos mostra alguém que quis mais de ti, alguém que procurou contemplar a tua glória, alguém que, através das experiências diárias com o Senhor, almejava algo mais profundo, algo mais íntimo, algo mais particular e pessoal. Graças te damos porque Moisés nos serve de exemplo para buscarmos a tua face, para termos uma comunhão íntima com o Senhor, para nos relacionarmos de forma profunda com o teu Espírito Santo. Senhor, nos ajude a entender que precisamos fazer, mas entre fazer e ser, sabemos que o Senhor quer construir em nós essa essência de teu Filho Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros adoradores, a termos fome e sede da tua pessoa, a termos, ó Pai, o desejo de vivermos dentro dos princípios eternos
e imutáveis do Senhor para nós, igreja de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a isolarmos esses conceitos humanos e colocarmos o nosso coração no trono da graça. Ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Irmão, nós estamos falando de um personagem bíblico muito famoso que é conhecido no mundo inteiro, Moisés. Quem já não ouviu falar de Moisés? Moisés que nasceu sob uma sentença de morte. Moisés que não deveria viver por conta de um decreto de Faraó, mas em decorrência do desejo de sua mãe de manter o seu filho vivo, desobedecendo um decreto de Faraó, ela cria estratégias e meios para manter aquele menino vivo, e quando não podia mais, ela faz um berço, um barco, um cesto de junco, coloca Moisés no rio Nilo e entrega Moisés nas mãos do Criador, pedindo que a sua irmã mais velha, Miriam, o acompanhasse nessa trajetória navegante pelo rio Nilo. E Moisés, ele chega até onde a filha de Faraó estava se banhando às margens do Nilo, e de forma espetacular, de forma maravilhosa, Moisés é inserido dentro do palácio de Faraó. Ele passa a ser reconhecido como filho da filha de Faraó, um filho adotivo, é verdade, mas que estava debaixo da graça do império ali do Egito. Moisés cresce com toda a sabedoria, conhecimento daquela terra. Moisés se prepara, humanamente falando, para ser um príncipe do Egito. E esse homem, em dado momento da sua história, lhe é descortinado a ele esse entendimento que ele estava ali, mas ele não era dali. Ele era do povo que estava escravizado e subjugado sobre o pesado jugo de Faraó. Em dado momento da sua caminhada e da sua permanência no palácio de Faraó, ele então arquiteta um plano na sua mente e no seu coração. E esse plano ele coloca em prática quando observa que um dos seus irmãos, que fazem parte da nação de Israel, estava sendo humilhado, chicoteado, severamente julgado por um egípcio. Ele então entra em cena, assassina esse cidadão egípcio, mas logo o Faraó descobre. Moisés tentou, de alguma forma, trazer alívio e refrigério para a situação de escravidão que Israel vivia no Egito, mas não era a hora e nem a forma correta de agir. Moisés, com a sua força, com o seu intelecto, ele decidiu, de alguma forma, trazer libertação para Israel, mas o que causou foi uma sentença de morte de Faraó sobre a vida dele. Ele foge para Midian, e lá naquele lugar, ele se casa com uma mulher da terra e passa a ser pastor de ovelhas. Queridos, esta lição na vida de Moisés nos ensina como igreja, de que a nossa vida, a nossa força, as nossas capacidades intelectuais e habilidades físicas humanas, que são inerentes a cada um de nós, que nos é dada por Deus, precisa ser ofertada a Deus. A palavra do Senhor, e isso o Espírito me faz lembrar agora, que não é por força e nem por violência que realizamos qualquer coisa nesta terra, mas sim pelo Espírito do Senhor. E isso nós aprendemos com Moisés. E Moisés foi para a faculdade de Deus no deserto, 40 anos desconstruindo toda a soberba, toda a prepotência, toda a arrogância do Egito. 40 anos sendo ensinado a ser humilde, a ponto de posteriormente ser chamado o homem mais manso desta terra, porque quando Deus ensina e você aprende a lição, você prospera debaixo da graça do nosso Deus. E é isso que aconteceu com Moisés. Ele aprendeu a lição na faculdade de Deus, de que Deus é soberano e que a palavra do Senhor é a última dada sobre esta terra e que nós devemos andar
em conformidade com esta palavra, em obediência ao Senhor. Quando Deus aparece a ele naquele monte da sarça ardente, Moisés sobe como um pastor de ovelhas, mas depois do encontro com o Senhor, ele desce como libertador de Israel. Outra lição que nós aprendemos é que todo aquele que tem um encontro com Deus nunca será a mesma pessoa. É isso que o Evangelho de Jesus produz em nós. Esta capacidade, essa experiência, essa instrumentalidade do Espírito Santo de Deus de nos transformar e de nos fazer diferentes. Subiu como um simples pastor e desceu como um libertador de uma nação. Subiu sem nenhuma autoridade nesta terra e desceu com a autoridade máxima do céu, de que iria libertar o povo de Israel. Ah, irmãos, nós aprendemos com Moisés estas verdades. E é interessante, irmãos, que quando nós observamos estas verdades, nós observamos que precisamos totalmente estarmos na dependência do Senhor, debaixo da graça do Senhor, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, debaixo de uma missão divina, debaixo de uma orientação do céu. Nós precisamos de entender que fomos chamados com um propósito divino, e isso nós aprendemos também com Moisés. Moisés foi chamado com um propósito divino de libertar a nação de Israel da escravidão do Egito. Eu e você, igreja do Senhor Jesus, fomos chamados com um propósito divino de manifestarmos a glória do Senhor, de darmos muito fruto e através das nossas vidas o nome do Senhor da glória e de seu Filho Jesus Cristo ser glorificado e exaltado nesta terra. Você tem um ministério nesta terra, como Moisés também tinha ali naquela região do Egito, no Oriente Médio. Posteriormente, fomos chamados com um propósito divino, fomos imbuídos de uma responsabilidade divina de manifestarmos a glória de Deus, de anunciarmos as verdades do reino do Senhor, de dizermos que existe um Criador e que debaixo da sua soberana vontade Ele manifestou o seu amor por nós através do seu Filho Jesus. É Jesus quem salva, é Jesus quem liberta, é Jesus quem transforma, é Jesus quem edifica uma nova vida dentro de nós, é Jesus que nos alimenta, é Jesus que gera alegria, a alegria da salvação, a alegria do céu, esta fé inabalável de que não trocaremos este Salvador bendito por nada, porque recebemos o toque sobrenatural, tivemos uma experiência pessoal, e todos aqueles que têm um encontro com Deus, todos aqueles que têm um encontro com Jesus, são transformados. Aleluia! E é isso que aconteceu com Moisés, é isso que aconteceu comigo e com você. Por isso você precisa adorar, por isso você precisa glorificar, por isso você precisa anunciar a verdade do Evangelho na pessoa de Jesus. Muito mais do que através de palavras, com o seu estilo de vida, observando os princípios do reino, do Evangelho de Jesus. Queridos, nós temos a luz da chama eterna dentro dos nossos corações, que é o Espírito Santo de Deus. Você é tabernáculo, morada, casa do Altíssimo. Eu fico maravilhado quando Deus decide colocar em prática esse projeto divino, e Deus irá nos dar a vitória no final de todas as coisas. Moisés foi chamado, comissionado, foi transformado, habilitado, foi-lhe dado armas espirituais. Moisés foi ao Egito, Moisés desenvolveu todo o projeto divino em obediência ao Senhor. E eu acho curioso, quando falamos da obediência da vida de Moisés, em uma passagem da palavra do Senhor, em relação ao tabernáculo, irmãos. A Bíblia diz que tudo aquilo que Deus havia dito que deveria ser feito, foi feito por Moisés nos mínimos detalhes. Obediência, temor, no centro da vontade do Criador. Eu e você precisamos aprender isso.
E Moisés foi chamado e gastou os seus dias para resgatar o povo, guiar o povo pelo deserto para a terra prometida. Moisés se transformou em um libertador, um instrumento de livramento de Deus na terra. Eu quero dizer para você, você também é um instrumento de livramento de Deus na terra. Porque você tem a palavra mais poderosa de todo o universo, que se chama o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da verdade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a mensagem é: arrependei-vos, convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Somente em Deus e na sua fonte inesgotável de graça, amor e misericórdia que seremos completos, que seremos saciados, que seremos realizados, porque Deus, Jesus, é a fonte da vida. Não há vida sem Jesus. Não há esperança sem Jesus. Não há futuro sem Jesus. Nele nós somos completos. Nele nós somos saciados. Por isso que ele diz que é o manancial de fonte de águas vivas, e todo aquele que beber dessas águas, queridos, nunca mais terá sede. E aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva para a eternidade. Em Jesus nós somos saciados, e em Jesus nós somos comissionados, porque em Jesus nós temos o poder da mensagem mais transformadora de todo o universo, que é a palavra do Evangelho que liberta. E é interessante que quando Deus aparece a Moisés naquele monte Sinai, Monte Horebe, monte de Deus, sabe como é que Deus se apresenta para Moisés? Irmãos, eu sou fascinado com isso. Deus se apresenta para Moisés como: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Homens imperfeitos, homens que tiveram as suas falhas, mas andando com Deus foram aperfeiçoados e transformados, e foram íntimos e próximos do Criador. Homens que, apesar das suas limitações, fraquezas, dificuldades, não abandonaram a presença do Senhor e nem o centro da vontade do Criador. E Deus tem o prazer de ser conhecido por toda a eternidade como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! Deus te ama, Deus nos ama, Deus criou e estabeleceu esse projeto maravilhoso que é o Evangelho, que está resgatando milhares e milhares de almas do inferno, porque Ele nos ama, somos a coroa da criação dEle, e Ele tem um propósito divino estabelecido em nossas vidas, e a minha oração para esta igreja é que você não desperdice a sua história, que você não desperdice o seu ministério, que você não desperdice a sua vida. Seja instrumento da graça do Senhor, seja um servo útil e fiel, seja um ramo frutífero que foi enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Frutifique para a glória de Deus, seja funcional dentro do reino, seja útil para o Senhor. E é isso que nós observamos e vemos. E quando nós nos rendemos e passamos a andar com Deus, nós passamos, preste atenção no que eu vou lhe dizer nesta noite. Quando nós nos rendemos e passamos a andar com Deus, nós passamos a ter o mesmo sentimento que Moisés teve no coração. Porque esse texto que nós lemos da palavra de Deus nessa noite, ele fala do relacionamento de Moisés com Deus e do relacionamento de Deus com Moisés. Quando nós nos rendemos e passamos a andar com Deus, no nosso coração vem esse mesmo sentimento que Moisés teve. Moisés passou a querer mais de Deus. Eu tenho uma teoria para essa nossa geração, não para essa igreja, para essa nossa geração, em relação ao desinteresse da palavra do nosso Deus. E sabe qual é? A de que simplesmente não lemos a palavra do nosso Deus, não nos alimentamos das Escrituras Sagradas, não
gastamos e investimos tempo num relacionamento e numa comunhão pessoal com o Criador. Irmãos, porque quando eu leio a palavra, eu sinto a minha alma vibrar. Quando eu vejo esse texto, que um homem que foi chamado para ser libertador, comissionado, um homem que já havia vencido, que já havia confirmado o seu ministério, eu fui lá, na direção do Senhor, eu tirei o povo de Israel, eu estou aqui conduzindo esse povo no deserto, eu sou um líder de sucesso. Moisés não permitiu que nada disso entrasse no seu coração. O único desejo de Moisés era mais de Deus, ter mais de Deus, ter mais de Deus. Não foi os recursos financeiros, não foi a posição social e espiritual que alegrava, que gerava contentamento no coração de Moisés. O contentamento de Moisés era o Senhor. Por isso que ele diz no texto: Senhor, eu quero mais de Ti. Quantos de nós, irmãos, temos essa perspectiva, esse desejo no nosso coração de querermos mais de Deus? Eu estou nessa noite aqui despertando você a adquirir esse estilo de vida, a buscar a presença do Senhor e sentir falta enquanto não estiver com Ele. Eu estou desafiando você, incentivando você, usando o exemplo de Moisés, a buscarmos ao Senhor, para que através desse relacionamento nós venhamos a ter experiências profundas. E uma das evidências que um cristão tem no relacionamento com o seu Deus, com o seu Criador, é que ele sempre irá querer mais de Deus. Sabe o que Moisés pediu para o Senhor? Moisés não pediu fama, Moisés não pediu dinheiro, Moisés não pediu benefícios próprios. Sabe o que Moisés pediu? Moisés pediu o seguinte: mostra-me a tua glória. Irmãos, eu sei que nós vivemos dentro de um contexto social estabelecido pelo sistema capitalista, onde precisamos trabalhar, precisamos angariar recursos, precisamos sustentar a nossa família, mas preste atenção, amados irmãos. O nosso propósito primário é nos relacionarmos de forma profunda com o nosso Criador e o nosso Salvador Jesus, através da ação do Espírito Santo. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa sustentar a tua casa, você tem os seus prazeres pessoais, os seus hobbies, mas entenda, você que foi comprado pelo sangue precioso de Cristo vertido na cruz do Calvário, você tem e precisa ter o propósito primário de estar buscando a presença do Criador. Sabe por quê, irmãos? Porque além de ser amado e ser salvo por Ele, além de ir para o céu, você vai viver com Ele, no final das contas, por toda a eternidade. Você não vai viver na sua casa bonita, você não vai ficar andando do seu carro bonito, talvez numa carruagem de fogo lá no céu, não sei, mas no seu carro importado, não. No dinheiro que está no banco, não, irmãos, porque todos esses recursos que os homens valorizam estarão aos nossos pés, porque a Bíblia diz que nós vamos pisar em quê? Ruas de cristais e de ouro. Será comum. Irmãos, nós precisamos de entender essa dependência, porque quando nós entendemos essa dependência do Senhor, a nossa visão de adoração, de comunhão, de relacionamento muda. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. No seu nascimento, na sua construção espiritual, social e financeira, na vida que você vive, porque até o ar que você respira é dado por Ele, o alimento que você come é dado por Ele. E aí você pode estar pensando, não, quando eu chegar no céu, eu vou bater as minhas asas para onde eu quiser. Dó. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. O apóstolo João vai escrevendo, dizendo que no céu, nós, quando estivermos lá, iremos beber da água viva. O
Quem tiver sede vai beber da água viva, é o que João diz. Ele vai dizendo que os oceanos irão acabar, não irão existir. Ele vai dizendo que não vai ter sol mais, porque a glória de Deus vai iluminar-nos. Ele vai dizendo que tem a árvore da vida que dá os seus 12 frutos nos 12 meses. E debaixo do trono de Deus, um rio de água viva cristalino flui. Para você ter claridade, para você desassedentar-se e para você se alimentar, você vai depender exclusivamente de Deus na eternidade. Você depende agora e irá depender depois. Precisamos de tirar essa autossuficiência do nosso coração e precisamos entender que somos totalmente dependentes. E aí, o próprio Deus nos fala da sua glória. Ele vai dizendo: eu vou fazer passar o meu amor e a minha bondade e a minha misericórdia diante de você. São as revelações dos atributos de Deus e da sua glória. Quando Moisés pergunta: Senhor, eu quero ver a sua glória, Deus fala: eu vou fazer passar a minha bondade diante de você. Ah, queridos, a glória de Deus, o resplendor de Deus é cheio de misericórdia, graça, bondade, como também de justiça, verdade e juízo. São as duas faces da glória do nosso Deus, da revelação da sua essência e do seu ser. Mas para Moisés, para o amigo, para aquele que está em comunhão, ele vai revelar a sua glória em bondade. Ele vai revelar a sua glória em amor e misericórdia e graça. E aí, queridos, quando Moisés contempla a glória de Deus, sabe o que ele faz? Ele adora. É o texto que está dizendo. Quando ele viu a glória de Deus, as costas de Deus, porque a face de Deus, o texto é claro, dizendo que Moisés não poderia ver. E duas coisas acontecem, irmãos, para aquele que vê a glória, que contempla a glória. Quem contempla a glória adora. Preste atenção nisso. Deu tudo errado, mas eu estou adorando. Por quê? Porque eu contemplo a glória. Eu contemplo a bondade. Eu contemplo a misericórdia. Eu contemplo a graça em Jesus. Eu contemplo a aceitação de Deus em relação à minha pessoa, miserável pecador, minhas obras trapos de imundícia, inimigo de Deus, afastado e alienado dos princípios eternos, mas Jesus me trouxe para perto. Então eu contemplo esta graça, e quem contempla a glória adora. É impossível um crente que tem consciência do Espírito e da grandeza do Evangelho não adorar. Isso me preocupa. Porque quem contempla a glória, adora. Adora. Porque você sabe a quem serve. Você sabe o que Deus fez em Jesus por você. E Deus está buscando pessoas que tenham corações agradecidos. E observe, irmãos, eu não sei com vocês, mas comigo é o seguinte: uma pessoa que tem um coração ingrato me deixa tão entristecido. Não é verdade, irmãos? A ingratidão é algo que me entristece muito como ser humano. Agora imagina Deus. Você tem adorado ao Senhor? Você tem glorificado o nome do Senhor? Porque quem contempla essas verdades do Evangelho adora. Pastor, por quê? Porque Moisés adorou, irmãos. Porque eu adoro. E aí, queridos, duas coisas acontecem. Porque aquele que contempla a glória e adora, não tem como esconder a unção que há na sua vida. A unção de um adorador é impossível escondê-la. Preste atenção no que eu estou dizendo. A presença de um adorador, a glória de Deus na vida de um adorador, a manifestação do Espírito Santo na vida de um adorador, é impossível escondê-la. Por isso que de vez em quando, isso acontece comigo e creio que acontece com você, de vez em quando alguém chega para você e diz: ei, você é diferente, o que tem em você?
é a glória. É impossível esconder a glória. O nosso semblante muda. No versículo 29 a 35, ele desce, depois dessa comunhão com o Senhor, e eles, todo Israel sabia que Moisés estava com Deus, teve um encontro com Deus, conversou com Deus, sabe por quê? Porque o rosto de Moisés brilhava. Ele teve que pôr um véu na face dele, porque o brilho da santidade e da glória de Deus era tão tremenda sobre a vida de Moisés, que todos aqueles que viam Moisés sabiam que Moisés havia estado com Deus. Irmãos, essa glória que desvanece, preste atenção no que eu estou dizendo, no Velho Testamento ela desvanece, porque com o tempo foi ficando pálido, 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 até Moisés ficar com o rosto novamente normal. Mas a glória que há no Evangelho de Jesus, ela só cresce. E aí, irmãos, aonde nós estamos dentro desse projeto divino de Deus como igreja? Na manifestação da glória de Deus. Porque se a nossa glória, quando digo nossa, a glória do Pai, está em nós, e ela não desvanece, como Paulo nos ensina, antes ela vai crescendo, então ela precisa ser manifestada no ministério que Deus tem dado a cada um de nós. Pastor, mas eu não tenho muito chamado, não tenho dons. Você tem um ministério na sua casa, você é marido, você é sacerdote do seu lar, você é esposa, você edifica a sua casa, é o seu ministério, é o seu sacerdócio, é o seu chamado, e nesse chamado familiar, pessoal, você precisa manifestar a glória de Deus. No chamado ministerial, você precisa manifestar a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela cresce em Cristo, ela aparece, e aquele que adora, a glória se manifesta. Moisés não precisou, irmãos, de chegar para o povo de Israel e dizer assim: ei, gente, eu estava ali naquela pé de serra ali, subi o morro, fui lá no monte, e lá no monte eu tive uma conversa com o Senhor, olha, foi legal demais, eu vi a glória de Deus. Moisés não precisou falar nada, irmãos. É igual aquela história do camarada quando se apresenta para fechar um negócio ou para comprar alguma coisa, e a primeira coisa que ele fala: eu sou crente. Irmãos, eu ponho os 2 pés para trás, porque isso não quer dizer nada mais hoje. Inclusive, se eu sou comerciante, eu nem vendo, porque eu não preciso de dizer quem eu sou. A glória de Deus que está em mim vai falar por mim. A unção, a severidade, o temor que eu tenho pela palavra, a santidade que eu cultivo, praticando os princípios do reino, não mentindo, não roubando, não adulterando, não enganando, não negociando a fé, cultivando bons pensamentos, bons sentimentos, me relacionando todos os dias com o Criador no nome de Jesus, clamando pela ação do Espírito Santo. Queridos, isso fala por si só. Eu nunca disse que eu era crente em lugar nenhum, irmãos, porque se eu sou crente, a glória de Deus precisa falar através da minha vida. É isso que aconteceu com Moisés, irmãos. Quando Moisés desceu do monte, o povo falou: eita rapaz, que resplendor é esse? Que brilho é esse? Como esse homem é diferente? E essa era uma das orações de Moisés. Se você for estudar a vida de Moisés, você vai ver que Moisés sabia que eles eram diferentes por conta da presença do Deus Todo-Poderoso amparando a vida da nação de Israel. Irmãos, nós precisamos de orar e clamar ao Senhor dessa forma: Senhor, nos faça diferente por conta da Tua glória. Nós somos povo do Senhor, mostra a diferença, Senhor, de nós que servimos ao Senhor, daqueles que não servem, para que o Seu nome seja glorificado na terra. Me faça um instrumento de honra e não de desonra do Teu Evangelho.
E você não vai precisar dizer que é crente. Não vai precisar dizer que existe uma fonte, um manancial de águas vivas que jorram do teu interior. Porque quando você abrir a sua boca, as pessoas serão impactadas pela unção do Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Aonde você for, com quem você falar, o negócio que você fizer, o Espírito Santo está presente. Mas ele precisa ser evidente. Porque Paulo fala que nós não devemos extinguir o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. Essa é a colocação melhor do texto. E tem muito crente que apagou o Espírito Santo do seu interior, porque não entende esses princípios do reino e nem vive o propósito de Deus para mim e para a sua vida, como crentes em Cristo Jesus. Quem está com Deus manifesta esta presença sem palavras. O amor, a bondade e a misericórdia se manifestam em quem adora em espírito e em verdade. Ninguém retém a presença poderosa do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. E a segunda coisa, o nosso relacionamento é transformado. Nós passamos a refletir o caráter e o sentimento de Deus em nossas vidas. Nós passamos a entender que o Senhor controla a nossa existência e que nós estamos na dependência dEle como nosso Pai. Eudade e Medade começaram em Números 11 a profetizar no meio do arraial. Josué falou: Pai, proíbe! Essa é a voz da religiosidade, irmãos. A religiosidade, quando algo não é feito por você, você se sente ofendido e fica temerário em perder o seu cargo, porque alguém está fazendo alguma coisa que você acha que você deveria fazer. Isso é da carne, da natureza do homem. Mas aquele que adora, aquele que tem experiências com Deus e que está na dependência de Deus, a sua essência é transformada. Sabe o que Moisés disse? Você está com ciúme por mim? Oxalá todo Israel profetizasse. Vocês estão entendendo, irmãos? O que é andar na presença do Senhor? O que é ter comunhão e experiência espiritual? O que é mergulhar no oceano do Espírito? É isso, irmãos. Oxalá que todos vocês preguem melhor do que eu. Oxalá que todos vocês orem melhor do que eu. Oxalá que todos vocês tenham o dom de cura, de profecia, de revelação, de operações, de sinais e maravilhas. Oxalá que toda a Batista Esperança seja um organismo vivo e funcional para a glória de Deus e que o menor desta casa seja eu o pastor dessa igreja. Oxalá. É isso, irmão. Nós temos os nossos pensamentos, sentimentos e relacionamentos transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Quando Moisés foi acusado por Miriam e Arão, ele não se defendeu, irmãos, porque ele sabia que o justo juiz era em prol da sua vida. Quando ele foi questionado, quando ele foi acusado, quando ele foi até então humilhado, nós vemos que ele ficou calado, ele não se defendeu, ele falou, ou melhor, ele não falou nada, Deus é quem falou por eles. Moisés ficou calado e os céus se abriram e Deus veio, chamou os 3 irmãos para a tenda do tabernáculo e lá disse para eles: um profeta quando profetiza, fala no meu nome, por conta de uma voz que ouviu ou de um sonho que teve. Mas eu quero dizer para vocês, Arão e Miriam, que com esse rapaz aqui, Moisés, eu falo face a face. Aleluia. Nosso juiz é o Senhor. A nossa justiça é o Senhor. Deus rasgou os céus e desceu para defender o seu amigo, para defender aquele que tinha prazer na sua glória. Ah, irmãos, nós aprendemos muito com Moisés. O advogado de Moisés foi o próprio Deus.
Moisés não tinha ciúmes, não tinha soberba, não tinha vaidades. O desejo de Moisés era a glória de Deus, porque a presença de Deus transforma a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, os nossos valores. Tudo é transformado pela glória de Deus e pelo relacionamento íntimo que nós temos com o Senhor. E são necessárias 2 atitudes para que nós alcancemos isso. Primeira, comunhão com Deus, o hábito de estar com o Senhor, ser amante da leitura e do estudo da palavra do Senhor, ter o hábito de orar ao Senhor. A comunhão é o nosso alimento espiritual e a força do cristão. Mas para isso nós precisamos aprender uma coisa que essa geração desaprendeu. Sabe qual é? Não quer pagar preço. Quer ganhar as coisas de forma fácil. E eu quero dizer para vocês que se relacionar com Deus é necessário que se pague um preço. Você vai crucificar a sua carne. Você às vezes vai suprimir as suas vontades e os seus desejos, mesmo que não sejam pecaminosos, e que não sejam pecaminosos, em prol de estar com o Senhor. Para nós termos isso que eu acabei de dizer até agora, você precisa pagar preço. Você precisa investir. E nós sabemos, irmãos, que tudo na vida é investimento. Você, para adquirir a profissão que teve, você teve que investir. Para você formar-se numa faculdade, você teve que investir tempo, intelecto, teve o esforço. Para você até casar com essa mulher ou com esse marido que você tem, você investiu tempo. Passou perfume, tomou banho, fez barba, penteou o cabelo. Depois eu não sei, de casado. Mas para conquistar você investiu tempo. Você pagou um preço. Mostrou um produto que na realidade às vezes nem era esse produto que ela tem hoje ou ele tem hoje. Não é? Porque nós não estamos vendendo, nós não estamos investindo, nós não queremos conquistar, adquirir, nós pagamos preço. E aí por que é diferente com o reino? Com Deus? Irmãos, nós precisamos de rever os nossos valores e entender que é através do sacrifício da nossa carne que nós alcançamos a presença e a glória de Deus. E nós precisamos de viver dessa forma e de usufruirmos dessas realidades. Precisamos da influência do céu no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas realidades que nos cercam. Nós precisamos de ter intimidade com o Criador. E a segunda coisa é que nós precisamos de obediência. Para que eu possa viver no reino, eu preciso dos princípios do reino. Isso se adquire com palavra de Deus e com comunhão com Deus. Para ter a glória de Deus, eu preciso também de obediência. E é curioso que a nossa sociedade consegue desassociar ministério, relacionamento com Deus, com aquilo que nós fazemos no secreto e no particular, da nossa vida social e profissional. Nós precisamos entender que estamos conectados. A minha vida, a minha profissão, a minha casa, a minha família, os meus negócios estão conectados com a minha comunhão com o Senhor. O nosso nível de obediência, meu irmão e minha irmã, é consequência do nosso nível de fé. Porque se não tivermos fé para acreditarmos que tudo aquilo que Deus está dizendo é para o nosso bem, nós não iremos obedecer. E nós precisamos entender que a obediência alcança todos os níveis da nossa existência. Não tem como ser obediente na igreja no domingo e ser desobediente no decorrer da semana, nos meus negócios e nos meus relacionamentos. Deus, quando pede a nossa vida, Ele pede por completo, corpo, alma, espírito. Pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, intelecto, razão? Ou nós subjugamos tudo debaixo da obediência do nosso Deus pelos princípios da palavra, ou então nós não conseguiremos manifestar a glória de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, com esse propósito santo de manifestarmos a glória de Deus. Lucas 9, 23 diz que andar com Jesus
é carregar a sua cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo. Se você não entende isso, você não está preparado para o reino. E você não entendeu o Evangelho de Jesus. Nós precisamos de assumir as nossas responsabilidades. Você foi chamado com o ministério. Você possui uma responsabilidade espiritual. E que o Senhor nos ajude a entendermos essas verdades e a obedecermos a sua palavra, para que esses princípios se manifestem em nossas vidas, em nome de Jesus. Obedecer ao Senhor é ir até o fim do ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos. Obedecer é ir até o fim, irmãos. Eu vou dar esse exemplo e nós vamos encerrar nessa noite. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, mata o teu filho. Se Abraão tivesse dito sim, não seria obediência até então. Se Abraão não tivesse recolhido os gravetos para o holocausto, o fogo para queimar o sacrifício, colocado o seu filho e os seus servos e ido em direção a esse monte que Deus mostraria, até então não seria obediência. Se Abraão não tivesse subido ao monte, construído o altar de sacrifício, amarrado o seu filho e colocado sobre o altar, até aí não seria obediência. Sabe quando foi obediência, irmãos? Quando ele foi até o fim. Quando ele levantou a sua mão com a adaga na sua mão e iria sacrificar o seu filho prometido, o filho da promessa. Deus grita do céu: não faça mal ao jovem. Agora eu sei que temes a Deus. Quando Deus disse que ele sabia que Abraão temia o Senhor? Quando Abraão estava na iminência de sacrificar Isaque. Obediência é ir até ao fim. Eu ouço pessoas dizendo: pastor, eu tenho 30 anos de evangelho. E aí, onde você está? Eu me afastei. Perdeu tudo. Porque, irmãos, só aquele que é fiel até a morte receberá a coroa da vida. Diga amém aí. É ir até o fim. Irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que vamos até o fim. Isso é obediência. Eu gostei tanto do pastor Fabrício no primeiro e no segundo ano dele. Está partindo para o terceiro, já não estou gostando tanto. Ei, vigia, hein? Você tem que gostar de mim enquanto eu estiver aqui, em nome de Jesus. Faça esse esforço, esse exercício espiritual, porque a Bíblia diz que devemos amar uns aos outros. E aí nós iremos manifestar o nome de Jesus. Eles irão nos conhecer por esse amor que nós manifestamos uns pelos outros. O cartão de visita do crente é um amor incondicional, sem preconceitos. Então ame o seu pastor. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas receba em nome de Jesus. Queridos, vá até o fim. Como eu aprendo com Moisés. Como que eu quero que você vá para casa nessa noite com esta mensagem escrita no teu coração. Que você medite, que você esteja pensando sobre essas verdades que nós aprendemos na vida de Moisés nessa noite, para que você se torne um crente melhor, um crente que está no centro da vontade do Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós não estamos aqui com um propósito humano, social, terreno. Nós estamos aqui com um propósito espiritual, porque a tua igreja é espiritual. Eu não estou agrilhonado a valores e conceitos humanos e terrenos. Eu estou livre no Espírito. Por isso eu peço no nome de Jesus que possamos ter essa liberdade do teu Espírito Santo. E que cada crente desta casa possa ter uma experiência mais profunda dia após dia com o Senhor, a ponto de orar com um desejo intenso no coração, como Moisés: Senhor, mostra-nos a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, tu sabes que nós precisamos de comer, de vestir, de pagar as nossas contas, mas o Senhor nos orienta que devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E essas coisas, ó Pai, que são necessárias para a nossa sobrevivência,
o Senhor, o Deus da provisão, Jeová Jirê, irá nos dar. Tira, Senhor, as âncoras que estão, quem sabe, nos aprisionando a esta terra e deixa-nos voar em direção ao trono da graça do Senhor e nos colocarmos diante desse trono, contemplando a Tua glória, na dependência do Teu Espírito, para sermos úteis, funcionais, efetivos e abundantes na obra do Senhor. E manifesta a Tua glória a nós, igreja. Mostra-nos a Tua glória, Senhor. Tu sabes o que peço a Ti, Pai. Mais de Ti, Senhor. Mais da Tua presença, mais da Tua unção, mais da Tua palavra, mais do Teu amor e comunhão manifesto em nossos corações. Mais de Ti e menos de mim, menos de nós, mais de Ti, Senhor. Essa é a oração que eu faço nesta noite, pedindo a bênção do Senhor sobre o Teu povo nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. E no esconderijo meu, quero convidar você, cada um dos irmãos, a refletir, mas também a consagrar dízimos e ofertas no altar do Senhor.
Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de fazer uma oração intercedendo por estas vidas que estarei falando a vocês agora, que estão nos assistindo, inclusive pela internet. A nossa irmã Eunice, que é membro dessa igreja, vamos levantar um clamor pela vida dela, ela nos pediu agora durante o culto. A Alessandra Paula, Valdete Chaves e a nossa irmã Cristina Feitosa e família, que está em Madrid, na Espanha, e o Rafael Cardoso e família, que está em Miami, nos Estados Unidos, estão nos assistindo aqui pela internet. Também Valdir Rodrigues e Cida Oliveira, que é o padrasto e a mãe do Excel, não é isso, Excel? Então vamos orar pelo Valdir e pela Cida, pela restauração da saúde. Eu vou levantar esse clamor e eu peço que os irmãos digam amém, glória a Deus, concordando comigo nesta oração, por estas vidas que precisam do favor e da intervenção divina do Senhor sobre elas. Vamos encerrar esse culto com essa oração de intercessão por esses irmãos que estão precisando do agir sobrenatural do nosso Deus. Senhor, nós como igreja nesta noite agradecemos ao Senhor por esse culto. Obrigado, Deus. Não há nada melhor do que estar na Tua presença reunidos com os nossos irmãos, glorificando o Teu santo e precioso nome. E nesta noite nós queremos, no final deste culto, fazer uma oração de clamor ao Senhor. Queremos levantar esta intercessão diante da Tua presença, pedindo pela nossa irmã Eunice, serva do Senhor, do seu esposo, dos seus 2 filhos, que o Senhor entre com providência de cura, de saúde, de salvação na vida da nossa irmã, porque o Senhor é um Deus amoroso e ela reconhece o teu amor na vida dela. Abençoa a Alessandra de Paula, Pai, que a bênção do Senhor a alcance e que o Senhor se mostre benigno e compassivo a ela e às necessidades dela. Nós clamamos pela Valdete Chaves, que a boa mão do Senhor esteja entrando com providência do céu sobre a vida desta nossa irmã. Lembramos e oramos e clamamos nesta noite pela Cristina Feitosa e toda a sua família que está lá no continente europeu, que o Senhor, na sua infinita graça, o Deus da criação, o Criador dos céus e da terra, de todos os continentes, esteja entrando, ó Pai, com esta providência divina na vida de Cristina e de sua família, com cura, com salvação, com, ó Pai, transformação de realidades, com manifestação da sua glória sobre eles. Nós suplicamos pelo Rafael Cardoso e a sua família. Papai, Tu conheces as necessidades, as angústias, as dores, Tu conheces, ó Pai, as lutas. Senhor, em nome de Jesus, que o óleo do Teu Espírito seja derramado sobre o Rafael e que ele possa testemunhar que o Senhor é bom, que o Senhor, ó Pai, entra com providência e realiza milagres, que ele possa ser alvo da Sua graça e do Seu favor sobre a vida dele e da família dele ali em Miami. Que o Senhor o abençoe abundantemente, que o Senhor, ó Pai, se revele a ele em graça, no nome de Jesus. Nós suplicamos pela Valdir, ó Pai, pelo Valdir Rodrigues e pela Cida Oliveira, ao padrasto e a mãe de Excel. Eles precisam de saúde. Tu és o médico dos médicos, ó Rei da Glória, Jesus querido, e por isso nós suplicamos agora a cura divina do Senhor na vida de Valdir e na vida de Cida, que o Senhor entre com a providência do céu e que o Senhor realize um milagre e que eles testemunhem, ó Pai, do sobrenatural e da cura do Senhor. Este é o clamor da igreja que fazemos nesta noite sobre a vida de Valdir e Cida, também em nome de Jesus. Senhor, nos abençoe no decorrer desta semana, nos proteja, nos guarde, nos dê experiências espirituais, nos faça prosperar na Tua presença e que possamos mergulhar no oceano do Teu Espírito, ó Pai. Nos abençoe abundantemente, esta é a nossa oração. Que o Senhor nos encha de graça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos mostre a Sua glória, a Sua bondade, graça e misericórdia em Jesus, pela ação do Espírito Santo. Essa é a oração que eu faço sobre a Igreja Batista Esperança, sobre aqueles que nos ouvem e veem pela internet, no nome de Jesus. Que o amor amoroso, que a graça bendita
e que o doce consolo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas desde agora e para sempre. No nome de Jesus, e o povo de Deus que está neste lugar diz: Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus.